Porque, cara, música também é aquela parada. Tem uma que tu não acha tão maneira, tu escreve uma letra, a música ficou maneira ainda. Aí outra tu acha foda, tu não consegue escrever, ou escreve uma coisa que não leva a música mais pra frente, tá ligado? Isso acontece pra caramba. Uma musiquinha que você começa a fazer ela, tu acha que não é nada, não é nada, não é nada. Quando vai pra mixagem, quando começa a trabalhar mais ela, a música cresce. A outra que era foda, ficou ali naquele mesmo lugar e não cresceu. E quando tu escreve uma música, tu tem ideia de que ela vai hitar pra caralho? Tipo, quando tu pega um samplerzinho e coloca num... Tipo... Deixa. Nossa, isso aí... Essa porra virou um hino por um tempo. Sim, total. Né? Mas tu tinha ideia que essa porra ia virar um hit insano igual virou? Cara, como é que funciona isso, cara? Não, cara, na minha cabeça não funciona assim, cara. Não faço música pra tocar, entendeu? Eu faço... Cara, é foda. Eu tava conversando isso com a Luísa, eu acho que foi até hoje, cara, falando... Tem uma parada, cara, que quando assim... O Planet Ramp nunca ganhou nenhum prêmio. Nunca ganhou nenhum prêmio. A gente ia participar e ganhava lá Skank, Marisa Monte, todo mundo ganhando prêmio. Raimundos ganhou pra caralho. E a gente, porra, caralho, a gente não ganha porra nenhuma. A gente falava, cara, eu não sou esses prêmios, tá ligado? Eu sou eu. Minha música é minha parada. A galera tá no show, tá tudo ótimo, irmão. Não sou esses prêmios. Quando começou a ganhar prêmio, eu tinha que pensar do mesmo jeito, tá ligado? Eu não sou esses prêmios. Aí comecei a vai num prêmio Multishow ganhar 5. Vai da MTV ganhar 6 numa noite só. Fala, meu irmão, tem que pensar do mesmo jeito. Eu não sou esse prêmio. E aí, cara, assim, a música tocar muito, tá ligado? Não é o meu maior prazer, cara. Meu maior prazer é quando eu acabo a música e falo, caralho, meu irmão, eu sou foda. Porra, olha que música foda. Puta merda, que musicão e tal. Depois, se ela tocar ou não, cara, eu trabalho pra elas tocarem, tá ligado? Eu gosto que a minha música toque. Não tenho nenhum medo disso. Como que foi o processo dessa aí? Geralmente cara, as que tocam é as que tu gosta mais ou é tipo... Não, geralmente é o contrário. É o contrário. As que essa aí... Falo, essa música é chata pra caralho, não aguento mais, meu. Aí ninguém... Toca Manter Respeito. Meu irmão, porra, 25 anos, porra, caralho, nem sei mais a porra da letra. O processo dessa foi foda, cara. Foi foda. Essa foi uma música especial mesmo, assim, porque eu tava acabando... Eu até... Tu falou se eu faço os beats. Até 2006 eu fazia tudo, tá ligado? Depois eu falei, cara, começou a ter uma galera que fazia beat legal. Eu falei, cara, vou chamar esses caras. Eu fiz em 2006, eu fiz o meu Samba é Assim, um disco que eu só fiz uma base. O resto foi tudo pegando da galera. Eu conheci um cara, o Nave, que faz os beats. Faz beat, hoje em dia faz beat com todo mundo do rap, tá ligado? Emicida, todo mundo. O Nave é brabo. E aí o Nave botou 5 músicas nesse meu disco. E, cara, eu falei, esse moleque é especial, tá ligado? Ele tinha uma sonoridade foda, assim, chique, o cara ele tem, né, até hoje, né? E aí, cara, quando o disco tava ficando pronto, ele veio com essa daí. Aí eu falei, cara, não vai dar mais pra entrar nesse disco, tá ligado? E aí a música sumiu. 2 anos depois eu tô andando em Nova York, cara, aquela visão que você tem do país quando você tá fora, tá ligado? Aí, cara, me veio, eu tô andando sozinho em Nova York, cara, nas ruas lá, e, porra, me veio uma primeira, me veio a segunda, veio o verso inteiro, 16 barras. Falei, caralho, esse verso é maneiro. Eu entrei numa loja, assim, comprei um papel comprei uma caneta, pedi um papel, escrevi ela pra não esquecer, tá ligado? Naquela época não tinha celular. Escrevi ela pra não esquecer. E aí, cara, lembrei dessa básica. Falei, cara, meu irmão, essa música tem a ver com aquela base. Aí, porra, de lá, meu irmão, fui no hotel, liguei pro Nave, falei, Nave, o Jackson, parceiro meu, trabalhava comigo, ligou pro Nave, pegou a base, mandou pro meu e-mail. Eu abri o e-mail lá, toquei a música, cantei ela em cima, meu irmão, tava pronta. A música do jeito que o cara mandou, tinha o espaço certinho que eu escrevi, tá tudo certo. A gente eu gravei a voz, e tanto, cara, que eu gravei a voz nela, né, queria gravar logo, aí gravei a voz, e aí depois aí lancei a música. Quando eu fui fazer o disco, falei, vou gravar de novo pra ficar legalzinho e tal, não sei o que lá. E não consegui gravar de novo, tá ligado? A música já tava pronta. Esse processo foi foda, cara. É sempre meio diferente, tá ligado? Tudo não tem um... Mas quem bota o sampler é tu? Cara, às vezes eu mando o sample pros caras. Nesse disco aí, cara, eu quase não mexi nas bases, tá ligado? As bases vieram quase todas prontas. Teve uma que eu fiz, que é essa história que o Criolo conta, um mito Bacongo, que o Luiz Antônio Simas foi lá. Eu falei, pô, quero falar desse tambor, cara. Vou tentar aprender alguma coisa. Aproveitar que eu tô aqui, né, falando assim, toco meus tambores. Vou aproveitar alguma coisa. Que a ideia não era ter tambor. A ideia do assim, toco meus tambores, eu falava quando o DJ Primo e o DJ Nuts começavam fazer os scratches e os back-to-back nos tocadiscos, eu falava, cara, senhoras e senhores, ó, assim toco os meus tambores.
E aí o disco era pra ser um disco assim, sem tambor, meio eletrônico, meio tal. Mas eu resolvi ligar pro Luiz Antônio Silva, que sigo ele no Twitter, ele é sempre muito foda, fala de religiões africanas e samba pra caralho, tá ligado? E aí o cara, ele veio e contou no meio da live, assim, eu com ele. Tinha essa também, aí eu falava, cara, vou chamar alguém aqui pra falar alguma coisa pra gente ver se a gente aprende, tá ligado? E aí chamei esse cara, historiador e professor, tá ligado? Aí ele mais ou menos o que a gente faz aqui, a gente chama os caras pra gente ver se a gente aprende. Exato. Live é isso, né? A gente vê os caras lá de casa, ver se aprende, a gente aprende junto, né? E aí o Simas foi, cara, contou esse mito, cara, que é um mito lindo, do primeiro tambor, ele chama Engoma e tal. Porra, agora tu vai ter que me contar essa porra. Cara, basicamente é assim, tem 3 minutos o conto, né? Ouve o disco que tu vai ver, cara. Tá, beleza. Tá bom. Obrigado por ter assistido mais este corte e agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica que é o inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da wiseuponline.com.br/flow, ok? Esse é o link para você acessar. Tem mais de 300 horas de conteúdo ali, tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática, tem também documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora e muitas outras coisas. Vai lá conferir, vai aprender inglês que é importante, wiseuponline.com.br/flow.